Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Michele Loreto e é um prazer enorme dar as boas-vindas ao quinto episódio do nosso AmiCast, que é um projeto dedicado à atrofia muscular espinhal em jovens e adultos. A AMI é uma condição neuromuscular rara que apresenta inúmeros obstáculos, significativos na vida das pessoas que são afetadas por ela, né? Se você está agora assistindo a gente pela primeira vez, então eu quero fazer um convite para você explorar o nosso canal e conferir os outros 4 episódios que já estão disponíveis e são maravilhosos. Nosso objetivo aqui é ser uma fonte clara e acessível de informações sobre a AMI e compartilhar histórias inspiradoras de pessoas que enfrentam essa condição e enfrentam de cabeça erguida, viu? Histórias muito lindas. Hoje a gente vai ouvir mais um relato emocionante de uma pessoa que trilha o caminho da independência e discute as questões essenciais relacionadas a adaptações e também perspectivas. A gente sabe que a vida com AMI, ela apresenta, obviamente, desafios que são únicos, mas também conquistas extraordinárias, lindas, maravilhosas. E eu vou convidar aqui todos vocês a se juntarem a nós nessa conversa que é super importante. Você pode fazer o quê? Compartilhar a sua experiência com a gente. Você pode fazer pergunta, contribuir para essa valiosa discussão nas redes sociais, como usando a nossa hashtag AmiCast, tá? E hoje eu recebo aqui uma pessoa, gente, que conseguiu ressignificar uma trajetória de perdas, de luto, e ele pegou isso tudo e transformou em coisas muito positivas. Leandro Cadeira é coordenador de projetos sociais do Instituto Barueri Paralímpico, onde também atua como jogador de bocha. Pois é, e essa é uma das paixões que ele vai falar aqui pra gente. E hoje ele está aqui para bater esse bate-papo nesse quinto episódio para contar pra gente um pouco sobre a trajetória, como que ele desenvolveu essa paixão, como que ele transformou esse trabalho todo e, enfim, eu quero saber mais. Leandro, seja bem-vindo aqui ao nosso AmiCast. Olá, Michele, é um grande prazer estar aqui com você, bater esse papo, ajudar a difundir um pouco de informações relacionadas à AMI, viu? Me conta a tua trajetória. Eu queria saber, assim, primeiro, como é que você soube, sua família provavelmente, que você tinha AMI. Sim. A minha mãe teve uma gestação normal, como toda grávida, né? E aos 9 meses de idade eu já comecei a andar e foi percebido por ela que eu caía com grande facilidade e tinha dificuldade para se levantar. Na época, a questão de doenças genéticas é muito difícil chegar a uma conclusão, né? Então, nesse período, ao identificar que eu tinha essa dificuldade, ela começou a frequentar vários centros médicos em busca de uma resposta. E essa resposta demorou um pouco para vir. Quanto tempo? Cerca de 3 anos de busca, né, por esse diagnóstico. E com 3 anos de idade, chegou o diagnóstico de atrofia muscular espinhal. E aí, o que foi que a sua família resolveu a partir daquele momento? Certo. A partir desse momento, iniciou-se aí o trabalho de fisioterapia, o trabalho multidisciplinar, né, com físio, hidro, terapia ocupacional, e assim foi durante um longo período. Sua mãe passou por muitos médicos, você sabe disso? Passou-se sim, foi uma grande dificuldade para chegar no diagnóstico, né? Muitos médicos falavam diversas coisas, diversas possibilidades de doença, né? Até que chegou no momento onde eu fiz alguns exames mais específicos e chegou no diagnóstico. Então, outros diagnósticos foram dados à sua Sim, família? desde pé torto, usar bota ortopédica. Você chegou a usar? Cheguei a usar bota ortopédica na época, sim. Uhum. E aí, com o diagnóstico, e para fazer o diagnóstico, na época foi muito sofrido, de certa forma, né? Porque foi necessário fazer um exame chamado, através de biópsia, que tira um pedaço do músculo, e também um exame chamado eletroneuromiografia. São agulhas que dão um choque no corpo, né?
e aí para poder chegar no diagnóstico. Hoje, por exemplo, através da saliva, o exame de DNA é possível ter essa conclusão, né? Então, isso reflete muito a dificuldade que ela enfrentou na época para chegar no diagnóstico de AME. Você tem alguma lembrança dessa época? Você era Eu muito te pequenininho, né? eu era pequeno, a lembrança que eu tenho é dessa questão do sofrimento de fazer os exames, né. Aham. O choque no corpo, a dificuldade, o choro para fazer os exames, eu tenho essa Você lembrança. tem? Tenho, tenho sim. Porque 3 anos, né, às vezes a gente não Exatamente. lembra tanto. Mas esses pontos específicos acabaram ficando Aham. marcantes na minha vida. Aham. Como é que tua família, recebeu o diagnóstico? Na época, pelo que me relatam, né, foi um baque, né, ter uma pessoa com deficiência, com uma doença, e na época não existia acesso à informação, né. Então, a rede de apoio dentro dos próprios centros médicos foram importantes nessa época, que uma pessoa ajudando a outra, famílias que já tinham essa vivência acabaram passando essas informações, né. Mas o acesso à informação foi o que ajudou muito nesse período, né. É o que eu falo, né, informação é sempre sinônimo de saúde. Quando você sabe, né, onde ir, o que procurar, fica mais fácil, né, Leandro? Exatamente. E aí esse é o propósito desse nosso bate-papo, né, Aham. tornar fácil o acesso para que outras pessoas que possivelmente estejam vivenciando isso hoje, né, possam ter uma situação, um momento mais tranquilo, né, ou menos pesado. Uhum. E é muito interessante, você falou assim, né, que você recebeu outros diagnósticos, mas a sua família, a sua mãe nunca sossegou, né? Não, ela sempre foi atrás, né, procurar a real resposta para aquela dificuldade que eu vinha enfrentando, né. Uhum, Mas também, ô Michele, durante todo esse processo, vivíamos uma vida comum. uhum, Não havia essa real dimensão de quão grave era a deficiência, né. Vivíamos em centros médicos de reabilitação, mas a vida continuava de forma normal, como de toda criança. uhum. Brincava, ia para a escola, vivenciava uma vida comum. Mas você apresentava, dificuldades motoras Sim, eu nessa tinha época? dificuldade motora, eu Hã. andava, de certa forma, tinha uma autonomia, né, física, motora, mas, apresentava essa dificuldade para andar e caía com certa facilidade. Houve um momento em que você soube que o que você tinha era AME? Porque quando o diagnóstico chegou, você falou que você tinha 3 anos, né? Houve um momento de conversa na sua família ou isso já foi introjetado, assim, de maneira natural? Não houve conversa, foi introjetado, como você falou, de forma natural, e como eu falei, fomos vivendo um dia de cada vez, né, e não havia, como eu disse anteriormente, essa percepção, essa informação de quão grave de quanto ela poderia evoluir, né, que se trata de uma doença progressiva. Eu não tinha a dimensão de que em algum momento eu poderia parar de andar, por exemplo. Tá. Eu não tinha essa dimensão. E você soube quando? Soube quando eu parei realmente de andar. Quando você parou de andar. Exatamente, parei de Nenhum andar. médico tinha te falado isso? Durante esse processo, né, eu fazia todo o tratamento médico aqui em São Paulo, Aham. e em um dado momento, infelizmente hoje, sempre foi assim, a questão dos cuidados sempre recai para a figura feminina, no caso a mãe, os cuidados da pessoa com deficiência, né. E a minha mãe estava sobrecarregada e resolvemos passar um período de férias na Bahia, na casa dos meus avós. E nessa viagem ela acabou falecendo lá, ela teve um infarto fulminante. E ela faleceu com 35 anos de idade, eu tinha 7 anos. E aí, com o falecimento dela, mudou toda a minha realidade. Cidade do interior, passei a morar com meus avós, né? E numa cidade que não tinha infraestrutura nenhuma médica para cuidar da minha deficiência, né? Então não tinha fisioterapia, não tinha hidro, não tinha nada. Só continuei sob os cuidados dos meus avós, vivendo, né? Só que a doença progrediu. Ela progrediu, foi perdendo funcionalidade com o passar dos anos, até que eu parei de andar totalmente aos 14 anos de idade. Eu quero saber um pouco mais desse momento, que já era adolescência, né? Sim. Quero que você me conte daqui a pouquinho, tá bom? A gente já volta com o Leandro Cadeira. Leandro, a gente tinha parado, anteriormente, né, na sua adolescência, que foi justamente quando você parou de andar lá no interior da Bahia, não é isso? Como é que foi esse momento para você? Foi um momento difícil, né, adolescente,
bate uma certa revolta, um momento de certa forma, foram momentos de perdas, né? Perdi minha mãe quando criança, e depois já perdi minha autonomia na adolescência. Então foi um momento de luto e de certa revolta, né? Também por conta de estar vivenciando aquela situação, né? E o apoio da família, a rede de apoio foi muito importante para que superasse esse episódio, né, de forma gradativa. Quando a gente fala, você parou de andar, isso foi de um dia para o outro? Como é que foi isso? Não, eu já vinha com essa perda, né, de mobilidade com o tempo, e chegou um dia onde eu estava sentado no sofá e eu não consegui levantar mais. Eu lembro como hoje, né, ao não conseguir levantar, a minha irmã, que eu tenho uma irmã mais nova que eu, ela veio, me ajudou e saiu me arrastando pela casa para me levar até a cama, né, porque eu não tinha bengala, não tinha cadeira na época, então foi um momento muito marcante, esse período, esse momento específico onde eu parei, percebi que eu não conseguia levantar mais sozinho do sofá e andar. E aí, como é que foi daí para frente? Daí pra frente, é identificado que meus avós não tinham condições mais físicas, né, de cuidar de mim. A minha tia, irmã da minha mãe, que mora aqui em São Paulo, foi me buscar para morar com ela aqui em Barueri, São Paulo, e assim retomar os atendimentos médicos, voltar com a fisioterapia e viver essa nova realidade. Mas no primeiro momento ainda eu não aceitava a situação, né? Eu via cadeira de rodas, não aceitava, não queria ir para cadeira de rodas, e aí foi todo um processo aí de aceitação para esse novo momento, essa nova condição. Depois que sua mãe faleceu, né, esse tratamento multidisciplinar que você tinha, né, com fisioterapia e tudo mais, acabou parando, né? Você foi para uma cidade que não tinha, onde não tinha esse acesso, né? Então você sentiu na pele a importância de ter, né, esse tipo de tratamento multidisciplinar. Sim, ter esse acompanhamento, esse tratamento multidisciplinar é crucial, né? Para que a doença ela não evolua ou pelo menos se estabilize. Então, com essa falta desse acompanhamento médico lá onde eu estava, ajudou para acelerar um pouco a progressão da deficiência da doença. Acho que fica como exemplo aqui para quem tem acesso, né? E às vezes fica na dúvida, né? Não quer fazer, fica um pouco revoltado, às vezes até pela idade, como você falou, a adolescência é um período que muita coisa está passando pela cabeça, né? Mas não pode desistir disso. Não pode, é essencial a continuidade, né? E para a questão de qualidade de vida também, né? Então é importantíssimo isso. Mudou o que especificamente, Leandro? Eu costumo falar que o impacto ele é psicossocial, né? Além de gerar melhores condições físicas, eu sinto menos fadiga, a minha questão respiratória melhorou muito, né? E nos traz uma certeza de que as coisas podem melhorar e você não vai perder, né? Porque quem tem uma doença rara sempre vive aquela angústia de que tá perdendo mobilidade e tudo mais. No meu caso, ela ampliou, né? Essa minha esperança, né? De que eu não vou perder assim tão facilmente aquilo que eu tenho hoje e consigo fazer. Você não é uma pessoa, pelo que eu tô percebendo, que se contenta também com essa palavra facilmente, né? Não, a vida ela trouxe alguns obstáculos e tenho tentado e conseguido superar esses obstáculos aí no decorrer dos anos. Então você vai em busca. Sim, vou em busca. Vou em busca e eu sou aquela pessoa que vê a oportunidade passando e agarra e abraça, entendeu? E vivo, né? Eu acho que o segredo é esse, viver. Continua aí vivendo, né? O que que é viver para você? Viver, se sentir vivo, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive o sonho, por exemplo, de saltar de paraquedas, cara, voar. E eu saltei de paraquedas. Eu saltei uma vez e disse que nunca mais. É amor? Eu falo que eu amei, gerou algumas situações no salto, né? Que eu acabei fraturando a perna com o Aham. salto. Eu falo hoje que eu não saltaria mais, mas realizei um sonho, né? Um desejo que eu tinha, então consegui. E isso me traz vida, sabe? É Olhar e falar, eu consegui realizar. Então, para mim viver é isso. É realizar-se. é realizar, é ter projeto e realizar. Exatamente. É isso.
E tem sido assim durante toda a vida, no campo profissional, né? A questão da deficiência, de ter parado de andar, não me impediu de continuar estudando, né? Me formei no ensino médio, fiz graduação, me especializei, surgiram oportunidades de trabalho também, e hoje eu me dedico ao Instituto Barueri Paralímpico, onde a gente, através do projeto, consegue impactar outras vidas também, transformar a realidade social de muitas outras pessoas. Então, saber que eu consigo e há essa possibilidade, isso me traz vida também de continuar e me impulsiona, né, a continuar vivendo. A gente vai falar mais sobre vida, sobre projetos e sobre projetos do Leandro aqui daqui a pouquinho. Eu estou aqui com o Leandro Cadeira, que a gente estava falando sobre vida, sobre projetos, sobre desafio. E eu queria entender, Leandro, quais os maiores desafios de conviver com o AMI? Certo. Tem a questão de acessibilidade, né? Questões arquitetônicas, o que é comum, infelizmente, para toda pessoa com deficiência. Então, acessar, né? Acessar os espaços, acessar os serviços, isso é uma grande dificuldade hoje das pessoas com deficiência no âmbito geral e, no meu caso, que tem AMI, né? Mas você, mesmo vendo isso tudo, você está tentando mudar a realidade, né? Não só a sua. Sim. Eu acredito que seja um propósito. Eu falo que a gente veio para o mundo, né, para fazer algo e deixar a nossa marca. Então, com esse pensamento, eu tenho realizado, trabalhado, vivido dessa forma, né, com o propósito de impactar. E impactar através do esporte. Exatamente, através do esporte. O esporte, ele surgiu na minha vida de forma inesperada, assim, que eu não me via com potencial para praticar uma atividade esportiva, né? E aí um amigo falava para mim da bocha paralímpica, que era para pessoas com deficiências severas e que era possível, mas na minha concepção, né, aí é a importância da informação, né? Nunca havia chegado a informação de como era praticada a bocha paralímpica, adaptada, né? Então me mostraram a forma adaptada, que no meu caso eu sou da categoria da classe BC3, que usa uma rampa, uma calha que facilita o acesso para que o jogo possa ser desenvolvido. E quando me apresentaram esse material, esse instrumental, meus olhos brilharam assim, falar, cara, é possível. E a partir daí eu já fui inserido na modalidade, comecei a treinar, a buscar apoio na cidade de onde eu moro, Barueri. E hoje sou o primeiro atleta da cidade e hoje nós estamos com cerca de 25 atletas desenvolvendo a modalidade, praticando, indo para campeonatos e tudo mais. Eu percebo que a sua rede de apoio foi muito importante, né, para isso, as pessoas que estavam em volta. Isso desde o começo, né, quando você falou da sua mãe lá atrás, que não desistiu de entender o que você tinha, mesmo com diagnósticos na mão, ela dizia, não, mas não é isso, eu vou atrás. Ter pessoas que te impulsionam, que te orientam, faz toda a diferença. Na vida como um todo, né? E na minha vida como pessoa com deficiência, eu digo que foi o segredo aí, a situação que fez com que muitas coisas pudessem acontecer. Desde a minha vida, como você falou, lá na questão do diagnóstico, até hoje, a carreira profissional, na área do esporte e tudo mais. E quando a gente olha para isso tudo, você acha que a questão da saúde mental também é importante? Sim, é essencial, né? Se a cabeça ela não tá legal, o resto não funciona. E ter, né, essa mentalidade de que as coisas tá acontecendo e que é possível modificá-las, fez toda a diferença, né? Claro, há momentos que a gente se sente para baixo, acha que não é possível, mas ter essa rede de apoio, como foi falado anteriormente, fez total diferença para que as coisas pudessem acontecer. Quando que você percebeu que saúde mental também era importante nesse caso? Com as vivências da vida, né? Pessoas falando para buscar profissionais, foi necessário passar com psicólogo, né? Nesse processo de aceitação. Então, essa busca, né, por profissionais também ajudou muito. E você faz terapia? Faço. É necessário até hoje. É? Faço, continuo com acompanhamento psicológico, seja para minha vida pessoal e na área do esporte, né? Eu passo psicólogo esportivo também. Ah, psicólogo esportivo? Sim, porque dentro dos campeonatos há uma pressão muito grande ali por questão de resultados, né? Aham. E de certa forma, essa questão emocional interfere muito na jogabilidade ali, nas jogadas. Então, ter um profissional que te orienta nesse sentido é importante também.
infelizmente não é a realidade de muitos, né? Muitos não têm. O ideal é que todos pudessem ter acesso, né, Sim, a claro. esse profissional, mas eu tenho a, a- o privilégio, né, de ter, que acaba sendo um privilégio mesmo. E como é a questão da tua independência hoje? Onde você vive? Você vive com alguém? Como é que você faz para lidar com isso? Sim, eu continuo morando com a minha tia e mais 2 primos, eles que são o meu suporte ali no dia a dia, né, para que eu tenha essa autonomia, apesar de eu ter a deficiência e eu precisar de cuidados, e de certa forma eu tenho autonomia e essa autonomia é possível através desse auxílio dos meus familiares. E aí, como é que você faz quando você precisa ir, para treinar, por exemplo? Sim. Normalmente para os treinos eu consigo transitar sozinho por conta da cadeira motorizada, que Uhum. acaba facilitando. Eu pego o ônibus só também, o transporte coletivo. Então, de certa forma, no dia a dia, eu consigo transitar. Eu preciso mais de auxílio na questão de higiene, ali no dia a dia, para trocar de roupa, banho. Esses afazeres mais específicos eu acabo precisando de auxílio. Uhum. E você pede ajuda? Peço. Mas pedir ajuda foi um processo também, viu? De desconstrução, né? Porque aquela coisa a gente pensa, não vou encher o saco, não vou importunar, né? E a terapia ajudou muito nesse sentido também, viu? Foi? Foi, muito. Como eu falei, a gente pensa muito nessa questão de pedir ajuda é difícil porque vai importunar, vai atrapalhar o cotidiano de determinada pessoa. Então, cheguei no consenso que todo mundo precisa de ajuda, né? De Sim. acordo com a sua especificidade. Então, Uhum. é um processo de maturidade que a terapia e a vida nos traz também, né? Uhum. Mesmo quem não tem nenhum tipo de deficiência, Sim, não vai chegar a lugar nenhum se não for com a ajuda de outra pessoa, né, exatamente, de mãos dadas, né, com outra exatamente. pessoa. E a minha trajetória mostra muito isso de quanto é importante as pessoas, né? Aham. E foram importantes nesses vários processos de perdas e de ressignificar, que você falou no começo, né? Quando você, recebe alguém, né, com AME ou com outro tipo de deficiência, um jovem, você costuma dar conselho? Sim. O conselho é de que a vida ela vai continuar, né? Estando ou não naquela condição. E de que o processo importante é o processo de aceitação, né? No meu processo de luto, eu não queria ver a cadeira de rodas na minha frente, né? E em um determinado momento eu sentei na cadeira e vi que, legal, a cadeira vai me dar autonomia para ir para os lugares, né? Então, o conselho o processo de aceitação é importante para que a vida possa continuar. E eu quero ouvir mais do Leandro daqui a pouquinho. Leandro, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Você tinha falado anteriormente, que você concluiu seus estudos, né? Que é uma coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui em relação à AME, né? Que a sua parte cognitiva, né, é igual à minha, por exemplo, Sim. né? E as pessoas às vezes olham achando que não, não é? Exatamente. As pessoas acabam subestimando, te inferiorizando pelo fato de você ter uma deficiência física, o que não é correto, né? Independente da condição física de cada um. Mas isso não me fez parar, né? Continuei estudando, buscando conhecimento, Você né? tem uma graduação. Sim, tenho graduação em gestão pública e uma pós-graduação também na área de gestão pública, que acaba sendo a minha área de atuação hoje dentro do Instituto. Dentro do instituto. E o instituto, ele está aberto para quem quiser? Sim, nós atendemos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e, paralelamente, também desenvolvemos projetos esportivos voltados para a pessoa com deficiência, hein? Então, acabamos atuando, né, desenvolvendo os projetos para esses públicos de com e sem deficiência. Então, é um projeto inclusivo. E você também é super engajado na comunidade AME, né? Sim, eu tento, né, trazer, levar informações, né, a minha experiência de vida, os acessos, né, o que fez total diferença na minha vida, a questão do acesso à informação. Então eu tento ser um canal de comunicação, de informação para essas pessoas que talvez tenham a necessidade de buscar, né, melhorias, qualidade de vida de uma forma geral. Além do paciente, você também conversa com a família? Sim, as famílias me procuram, né,
buscando informação, por exemplo, acesso à questão de terapias, né? Aham. Que muitas vezes as pessoas não têm acesso aonde buscar, então eu acabo orientando nesse sentido também. Agora, Leandro, eu soube que você tem uma vida social também bastante agitada. Você já me falou que tem um perfil aventureiro aí, né? Saltou de paraquedas. E como é tua vida social, assim? Como é teu dia a dia, além do Leandro profissional, né? Eu costumo falar que eu sou um inquieto, né? Eu não gosto de ficar parado. Então eu saio, tenho uma vida social, como você falou, muito agitada. Vou para shows, vou para jogo de futebol, vou para parques, praia, enfim, eu gosto, né, de estar circulando sempre. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas como é que eu vou se eu tô de cadeira de roda? Como é que eu vou para esse show, tal, pra praia? É, dá pra ir, né? Dá para ir. Eu costumo falar que tendo ou não acesso, eu vou. Porque se não tem acesso, vai passar a ter, porque as pessoas vão se sensibilizar e ver que pessoas com deficiência precisam também estar naquele lugar e têm o direito de estar naquele lugar. Então é importante a gente ocupar espaços, né? Aham. Quando a gente olha assim para o Brasil, que é um país que ainda tem dificuldade, né, Sim. de acesso. Se você andar em qualquer rua de qualquer capital grande, Sim, São Paulo mesmo, você vai ter dificuldade, né? Às vezes uma pessoa que não é cadeirante tem dificuldade, leva uma queda, se machuca, né? exato. Nessas calçadas que a gente tem por aí. Minha mãe levou uma queda no começo desse ano que ela teve um traumatismo na cabeça por conta de calçada irregular, né. Então eu imagino para uma pessoa que é cadeirante, fica ainda mais difícil. O que que falta quando você olha para as cidades desse país, tratando, dessa questão de acessibilidade? Certo. Eu não diria que legislação falta porque leis existem, né? Faltam pessoas, gestão, engajada e sensibilizada em cumprir as leis e sensibilizada com a causa. É uma causa humana, né? Você tornar acessível um espaço para aquela pessoa com deficiência esteja ali é uma questão além que vai além da questão de direito, né? De cumprir a lei. Então, infelizmente, essa é a realidade, né? Nem todos os locais são acessos. Então, é necessário a gente trazer essa discussão para que políticas públicas possam ser elaboradas, pessoas possam cumprir a legislação. Então, falta muito isso, né? O cumprimento da legislação. Falta prática. Também, Da teoria exatamente. Falta colocar em prática, é isso. quando você olha para uma rua de Barueri ou aqui de São Paulo, você vê uma calçada, uma rua, o que que você diria: "Gente, precisa disso, disso, disso"? Sim. Só o fato de nós estarmos ocupando aquele espaço já seria motivo suficiente para que aquele local passasse a ser acessível, né? Mas muitas vezes a gente precisa levantar a nossa voz, reclamar, mandar mensagens, buscar, né, o poder público para que aquilo ali possa ser transformado, né? Houve evolução nos últimos anos? Sim, Hum. houve, né? Mas há muito que melhorar ainda. Transporte público também é uma dificuldade? Exatamente, é um caos, né? Quando tem o transporte público acessível, ele está quebrado. Há questões também comportamental dos profissionais do transporte, que muitas vezes faz cara feia quando vê uma pessoa com deficiência, porque isso vai gerar para um certo impedimento no percurso dele, né? Que ele vai parar para descer a rampa e tudo mais. Mas eu não ligo para cara feia, não, e a gente segue. E Leandro, em relação a isso, você se propõe também a lutar por esses direitos? Sim. Eu tenho, né, através do meu trabalho, da minha Hum. experiência de vida, tentado trazer a pauta da discussão, né, da acessibilidade, da causa em si da pessoa com deficiência, para que as pessoas possam discutir, né, e se sensibilizar e fazer cumprir aquilo que é de direito da pessoa com deficiência. São vários os direitos, é bom que a gente sempre fique informado, procure saber, né, para poder reivindicar Exato. isso. E a gente volta daqui a pouquinho com o Leandro, que ele tem mais para falar. Leandro, como é que você se interessou, por essa área de gestão pública? Foi um processo. Eu
levei um período para decidir o que eu queria fazer da vida profissional, né? Iniciei na área de tecnologia. Hã. E aí um dia um colega meu, um amigo meu, estava iniciando um projeto social em Barueri, que é o Instituto Barueri Paralímpico, me chamou para fazer um trabalho voluntário. E a partir daquela minha ida para fazer o trabalho voluntário, me pegou de coração e eu falei, é aqui. Aí eu fui crescendo profissionalmente, organicamente, dentro do instituto, e aí eu decidi me profissionalizar, né, buscar conhecimento, e eu identifiquei que a área de gestão pública seria a área interessante para que eu pudesse fazer a gestão da organização. E foi assim, aí eu acabei deixando a área de tecnologia de lado, que pegou pelo coração. Pelo coração, pelo propósito, Exatamente, é o né. propósito de vida. Estudar é bom? Te ajuda muito? É essencial. Hoje, muitas das oportunidades que eu tenho, graças à questão do conhecimento, do estudo que eu busquei e tenho continuado a buscar também, né? Em relação ao tratamento, você fez o tratamento a partir de quando? Com que idade? O tratamento, a partir eu já era adulto, né? Então, cerca de 3 anos, hoje eu tô com 37 anos. Que você começou? Exatamente. Você acha que se você tivesse começado antes, teria feito diferença? Ah, sem dúvida nenhuma. O estágio da deficiência não estaria como está hoje, né? Acredito eu. Então, teria feito com que ela não evoluísse, progredisse tanto assim. Hoje você vê como um ponto, crucial para a tua vida, para a tua qualidade de vida? Sim, o acesso ao tratamento, ele ampliou, né? Tirou o medo, né, de perder e ampliou a minha expectativa, a esperança de que eu posso ganhar, eu posso ter uma qualidade de vida e continuar desenvolvendo meu trabalho, vivendo de certa forma com boas ações e com boa qualidade. E essa coisa da esperança, né, Leandro, que você falou tanto aqui, de olhar para frente, de ter propósito, Exatamente. te traz isso também, Você não né? olha com medo, né? Porque quando você, como eu falei, quando você tem uma doença rara, degenerativa, o dia seguinte gera medo, gera uma angústia, né? De que será que eu vou conseguir fazer determinada coisa, a ação que eu consiga hoje, amanhã? Então tem sempre esse ponto de interrogação. E com o acesso ao tratamento, isso foi desconstruído e esse olhar de esperança ele passou a fazer parte. Leandro, nesse último bloco eu quero primeiramente te agradecer, né, por você compartilhar com a gente a tua experiência, a tua visão, né, sobre a AME, teu tempo precioso também, porque o Leandro tem 1000 tarefas para fazer. Com certeza você é um orgulho para sua família, para sua comunidade, para sua cidade, né? Afinal, o Leandro é o primeiro atleta paralímpico de Barueri, aqui em São Paulo. Sua trajetória realmente trabalhando aí em prol do esporte, com certeza você está inspirando muitos jovens a mudarem de vida, né? Eu queria que com toda essa tua experiência, vivência tão importante, você deixasse um recado aqui para a comunidade AME, né, para os familiares e também para quem não tem nenhum tipo de deficiência, mas precisa viver. A mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que na vida nada é permanente, né? Então, assim como não foi na minha, né? Os momentos ruins de perdas, eles não foram suficientes para me deixar parar, para me parar, né? Então, o importante é olhar para frente e continuar vivendo, que as coisas acabam fluindo. Para quem tem AME, o que você diria nesse momento? Que a vida continua. Que a vida continua, busque informações, busque redes de apoio, que existe aí um leque de oportunidade, de possibilidades, né? Que podem fazer com que a sua vida com o AME seja melhor. Que assim seja. Leandro, muito obrigada aqui pela tua participação. Obrigado, Michele. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui presente e ser ajudar, contribuir de certa forma o acesso à informação para todos da comunidade AME e seus familiares também. E quem quiser procurar o Instituto? @Barueri Paralímpico nas redes sociais e quem quiser também o meu contato, @Leandro Cadeira com K mudo. É isso aí. Obrigada, viu, Leandro? Muito obrigada também a você que sempre acompanha aqui o nosso AmiCast, ou que está acompanhando pela primeira vez. Gostou? Vai ver, tem mais episódio. Tem mais gente batendo papo, assim, com histórias de vida,
completamente diferentes. Você também pode deixar sua sugestão aqui, né? Alguma história que você queira ouvir, alguma dúvida que você tenha e compartilhar. Gostou? Compartilha. O que a gente gosta, a gente compartilha. E aqui tem informação muito bacana. Hashtag AmiCast, tá? Nas redes sociais. E é isso aí, simbora, que como o Leandro falou, a vida é pra frente, né? Um brilho no olhar. Um cheiro. Tchau, tchau. Até a próxima.